Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos ao nosso segundo vídeo da nossa série Provérbios. Quem ainda não assistiu o vídeo 1, volta, que tá disponível, tá? Para poder você entender todo o contexto, devido à continuidade que a gente vai estar dando aqui no assunto. E estou hoje com minha equipe de uma pessoa disponível aqui. Jean, diga boa tarde, por favor. Boa tarde, bom dia, boa Ou noite. boa noite, é verdade. Não sei que horas você está nos assistindo. Então, vamos lá. Provérbios 2. As recompensas da sabedoria. A minha Bíblia, ela é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, pode ser que a versão que você esteja acompanhando esteja um pouco diferente. Eu tenho que fazer algumas observações, sabe, Jean, com relação a esse capítulo, né, de Provérbios, esse texto bíblico. Ele foi, em sua maioria, escrito por Salomão, filho de Davi, um dos maiores reis. Quanto Davi foi importante na história de Israel, não só na história de Israel, como na história desse texto bíblico que foi deixado por nós, para nós, né, como um manual de vida. Lá em Israel, eu tive a oportunidade de estar ano passado lá, e esse ano estarei retornando também. Mas o interessante é que o quanto o rei Davi, ele é ainda valorizado lá. A questão dos melhores, por exemplo, o melhor hospital leva o nome dele, King David. Falei certo? King David, tá certo. Falei certo. E por mais que Davi, a história de Davi, por mais que Davi tenha errado em alguns momentos bíblicos, é relatado seus erros, ele teve a sabedoria de instantaneamente se arrepender e pedir perdão a Deus. E ele também foi muito inteligente ao doutrinar seu filho, Salomão, aos princípios de sabedoria, o entendimento de deixar realmente a palavra de Deus para Salomão, dar esse esclarecimento. É tanto que Salomão, quando ele é denominado rei, ele pede somente uma coisa a Deus. Você sabe qual é? Sabe me dizer qual é, Jean? Sabedoria. Sabedoria. E Deus ficou tão impressionado com esse pedido dele que, além de ter dado sabedoria, deu várias outras benfeitorias a Salomão. Eu não vou ler todos os provérbios, separei alguns versículos para a gente estar acompanhando. E já começa dessa forma na minha versão. Filho, aprenda que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Eu quero parar aqui e fazer um ênfase. O quanto é importante nós termos sabedoria. Eu já vi grandes milionários, eu não acredito que você deve ter ouvido também, Jean, que eles dizem, se me tirarem tudo hoje, eu consigo tudo de volta somente com o meu conhecimento. Por quê? Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. No versículo 4 diz, continua, né? Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Então, o que a gente consegue aprender com esse início do capítulo 2 de Provérbios? Pague o preço. Pague o preço para andar com pessoas sábias, para buscar sabedoria. Hoje, há muitas mentorias, cursos. O interessante é realmente você querer se profissionalizar, você querer buscar entendimento, não só do seu lado profissional, como também do seu lado espiritual. Antes de começar as gravações, eu estava conversando com o Jean, no sentido de que eu encontrei uma pessoa ontem e ela me relatou que abria a Bíblia e não entendia nada. E o pior é que isso, ela achava que era que Deus não quisesse que ela entendesse. Quando, na verdade, as versões mais antigas realmente têm uma linguagem um pouco mais complicada. Mas Deus quer que a gente ore pedindo discernimento, ore pedindo sabedoria. Eu estou criando o hábito, inclusive, de antes de iniciar os estudos bíblicos, eu orar pedindo a sabedoria e o entendimento da palavra, porque às vezes, por mais que a Bíblia seja clara, às vezes a gente não consegue enxergar o que ela realmente quer dizer. E às vezes até questionar a Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com a palavra de hoje, que a gente sempre tem o que aprender todos os dias. Então, um pouco mais à frente, já no versículo 9, dando continuidade à leitura, se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Então, se a gente entender e procurar traduzir para os nossos dias atuais as palavras bíblicas, a gente saberá justamente fazer essa contradição, essa diferenciação entre o bem e o mal.
e você se tornará sábio. Aí eu tenho uma pergunta a você, Jean. Me diz uma coisa. Você gosta, como é que é você caminhar com uma pessoa, você tá com uma pessoa que não é que ela não seja sábia, é aquela pessoa que fala que sabe de tudo. Como é que é pra você? Cansativo. Cansativo. Você andar do lado de uma pessoa que quer ter o conhecimento. Na verdade, não é que não quer ter o conhecimento. Que dá uma que sabe das coisas, mas não sabe de nada. E uma das coisas que a Bíblia ensina é justamente sobre silenciar nos momentos certos. Porque aí você vai saber o quanto é sábio. Eu me recordo que já me questionaram isso. Como ser sábio? A primeira coisa a ser feita é você silenciar. Escutar mais. Escutar mais. É tanto que Deus nos fez com 2 ouvidos E e uma boca. Por falar Exato. menos. Deus, o que eu acredito que ele tenha deixado aqui de recado nesse capítulo 2. Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos escolher se quer seguir o bem Ou mal. Deixou um manual ensinando qual o caminho correto a ser seguido, quais os princípios nós devemos estar seguindo. Mas essa questão do livre-arbítrio realmente é o nosso critério. Então, nós temos que buscar esse conhecimento para até saber diferenciar. É isso que ele vem nos questionando. Outra coisa que nós temos que ponderar. Eu lembrei agora até da história de... Acho que todo mundo aqui deve conhecer o Steve Jobs, né? Quem é que não conhece, inclusive, eu utilizo algumas coisas dele, criada por ele. Steve Jobs, para mim, ele foi um cara extremamente inteligente. Mas o final dele também não foi muito interessante. Ele foi acometido com câncer, mas quando você para e olha o contexto familiar, por exemplo, dele, não era tão bom. Documentários relata essa questão de que ele não era muito sociável. Inclusive um que foi lançado é Steve Jobs, The Man in the Machine. Eu falei certo, Jean? Não. Esclareça pro pessoal que tá nos acompanhando, por favor. Steve Jobs, The Man in the Machine. Isso aí, gente. Nesse documentário, deixa claro que a relação familiar não era muito boa. Inclusive, a filha dele escreveu um livro relatando que essa convivência era realmente complicada. Então, nós temos também que buscar conhecimento, mas temos que buscar o equilíbrio para a nossa vida. O equilíbrio mental, emocional, nosso equilíbrio familiar. Porque quando nós precisamos, é a nossa família que está do nosso lado, não é verdade? Vamos ler o versículo 21. Os homens direitos de caráter viverão nesta nossa terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Tô até com medo de falar o nome da pessoa que veio na minha mente agora, sabe, Jean? Mas eu vou falar. Misericórdia. É porque eu tô com medo de ser banida do YouTube por causa dele. Vai não. Na verdade, um exemplo disso, né? Quando ele fala assim, Deus varrerá dela os maus. Me veio à mente a questão do Adolf. Hoje, o porquê que eu tive esse receio de falar, né? Ele foi um cara, assim, que conquistou, né? Conquistou guerras, ganhou guerras. Mas ele fez muito mal a muita gente. Acho que o mundo nunca viu uma situação como ele impôs. Mas para você ver como Deus varre da história, por mais que a história dele assim persista, hoje você pode ser preso se você usar uma camisa dele. Se você falar, né, justamente da doutrina dele. Tem que ter tanto cuidado, porque realmente ele é banido. Jean, você sabia que ele não teve filhos, mas os sobrinhos dele fizeram um pacto para não terem filhos, para não ter descendência desse homem? Não haver descendência. Não é isso que a gente quer deixar na história, né? Aí, outra pessoa que é totalmente o oposto é Martin Luther King. Martin Luther King. Então, o que acontece? Ele fez tão bem à sociedade, ao mundo, ele revolucionou os Estados Unidos, não só os Estados Unidos como o mundo, que o nome dele é idolatrado até hoje. O nome dele é falado muito bem até hoje. Então, quando você faz o bem, é como se Deus fizesse com que você permanecesse na história para ser exemplo para toda a sociedade. É incrível o que ele fez e o reflexo das atitudes dele veio trazendo até os nossos dias de hoje. Então, gente, eu finalizo esse estudo de hoje, Provérbios 2. Espero te aguardar no próximo episódio, e nós vamos falar de Provérbios 3. Não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de curtir também. E com relação a Israel, quem quiser saber um pouquinho mais sobre Israel, em minhas redes sociais, no Instagram, tem uma postagem falando sobre a viagem
que minha experiência foi incrível e acredito que essa vai ser mais incrível ainda. @julianeramos.adv. Até a próxima.